Você já parou para pensar como a criação e a queda de Adão influenciam a sua vida nos dias de hoje? Vem comigo que eu vou te mostrar. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou o Raziel Ben Abraham e é um prazer estar com vocês novamente. Senti saudade, pessoal. Pois é, quase um ano sem postar vídeos. Tirei um ano sabático para me dedicar a alguns projetos pessoais e também para estudar bastante. Mas agora estamos de volta, retomamos esse projeto e com certeza nós vamos estar postando vídeos aqui com bastante frequência para trazer esses conteúdos para edificar a sua vida, ok? Então vamos lá, tema de hoje, criação e queda de Adão. Pergunta é, o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje, em pleno século XXI? Criação, queda de Adão, isso parece algo tão distante lá atrás no passado, o que isso influencia no meu dia a dia, o que isso influencia na minha tomada de decisões, o que isso influencia em toda a minha vida? Então essa é a pergunta que eu vou tentar responder para vocês hoje. Então vamos lá. Livro de Bereshit. Lá no livro de Bereshit ou no livro de Gênesis tem a narração da criação. E ali nós vamos entender que existe um processo de criação que foi feito em 6 dias. E nesse processo, em cada dia foi criado um reino. No primeiro dia foi criado a luz, depois no segundo dia foi criado o reino mineral, no terceiro dia foi criado o reino vegetal, no quarto dia foi criado o reino animal, no quinto dia foi criado o reino astral e no sexto dia foi criado o homem. Agora, o que as pessoas não se atentam quando elas leem esse texto é que existe um conceito, existe uma sabedoria que a Kabbalah traz para nós, que pelo fato do homem ter sido criado no sexto dia, o homem engloba dentro de si todos os reinos que foram criados antes dele. Então, para entender um pouquinho isso, vamos aqui pensar em algumas coisas. Reino mineral. Será que o reino mineral está dentro de nós? É claro que sim, pessoal. Toda vez que você bebe água, toda vez que você ingere qualquer tipo de alimento, você está ingerindo minerais. Então, o reino mineral foi criado para o homem. E o reino vegetal? Da mesma forma, pessoal. Se você entender como que funciona o mecanismo de vida das plantas, da raiz, do tronco, da seiva, como esse sistema circulatório leva água para todas as partes da planta, você vai identificar dentro do corpo humano a mesma coisa. O nosso sistema cardíaco circulatório faz basicamente a mesma coisa, é o mesmo princípio, correto? E o reino animal? Será que o reino animal está dentro de mim, está dentro de você? Claro que sim, pessoal. Quantas vezes nas nossas vidas nós tomamos decisões ou fizemos coisas que depois nós nos arrependemos, depois a gente fala, nossa, eu agi como um animal. Com certeza o reino animal está dentro de nós. Todos nós, em algum momento da vida, já agimos como animais irracionais, vamos colocar desta forma. E nós temos um instinto de sobrevivência, pessoal, dentro de nós, que nos faz tomar atitudes aí para proteger a nossa vida, que a gente age por instinto. O problema é quando você age só no instinto, só como um animal. Esse é o problema. Então, com certeza, o reino animal está dentro de nós. Mas o fato mais interessante de tudo isso é a questão do reino cósmico. Que os outros reinos, você facilmente assimila isso, uma análise breve aí, tentando entender como que funciona o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, e você consegue identificar essas coisas dentro de você mesmo. Mas e o reino astral? O reino astral, pessoal, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos planetas e das estrelas. E, basicamente, os planetas do nosso sistema solar, que também compõem aí a árvore da vida. Se você não sabe sobre a árvore da vida, assiste o meu vídeo no canal, que você vai entender isso que eu estou falando. Então, o reino astral ele tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa mente. Nós sabemos que cérebro e mente são coisas completamente diferentes. O nosso cérebro ele é uma antena, ele é um receptor, ele é um hardware. Agora, a nossa mente ela não está presa dentro do corpo. A nossa mente vai muito além do corpo físico e a nossa mente está diretamente ligada ao sistema astral. O sistema de pensamento está diretamente ligado ao sistema astral, conforme ensina a Kabbalah. Então, nós temos dentro de nós aí o reino astral. E nós fomos criados no sexto dia, que é o reino humano,
E, na verdade, nós somos a obra-prima da criação, onde nós devíamos reinar sobre todos os reinos anteriores, porque todos os reinos anteriores foram criados em prol do homem, para isso que eles foram criados. Acontece que nós, na queda, perdemos aí a influência sobre o reino astral, ficamos muito ligados nessa questão do reino animal, agindo como animais, tá certo? E aí aconteceu tudo isso que aconteceu, que a gente vê na humanidade até hoje. Mas para entender um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre Adão. Você sabia que Adão não tinha umbigo? Já parou para pensar nisso? Adão não tinha umbigo. Mas o que quer dizer que Adão não tinha umbigo? Qual a relevância disso? A relevância é que o primeiro homem, Adão, ele foi criado diretamente pelo Criador. Ele não nasceu de mulher. Nós temos umbigo porque nós nascemos de mulher. E o cordão umbilical é que nos alimenta, reino vegetal novamente, durante a gestação, para o nosso corpo físico se desenvolver. Ok? Então, fomos criados no sexto dia da criação e a ideia do Criador era que nós dominássemos, era que nós reinássemos sobre todos os reinos anteriores. Acontece que com a queda houve uma inversão. O sistema astral começou a reinar sobre nós, onde está o sistema de causa e efeito, e aí que está o problema. Mas para falar de Adão, pessoal, o que acontece? Adão tinha um QI de 2000, é o que diz a Kabbalah, ok? Nós, seres humanos, maioria da geração de hoje, no Brasil principalmente, a maioria da população brasileira tem um QI de 80 contra um QI de 2000 de Adão. Einstein, que foi um dos homens mais inteligentes da história, teve um QI de 160. Mas o que tem a ver isso com a queda? Vamos lá, é muito simples. Adão, o primeiro homem, ele utilizava os dois hemisférios do cérebro. Não havia ali uma separação entre o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Os dois cérebros eram ativos, porque o cérebro esquerdo está ligado com a lógica, com a razão, e o cérebro direito está ligado com a intuição, com a conexão com o astral, com a conexão com o divino, com a conexão com as energias cósmicas que emanam do Criador até a Terra, até nós. Então funciona dessa forma. A queda de Adão, o que aconteceu? Adão perdeu essa percepção do mundo espiritual. Na verdade, ele perdeu a utilização do cérebro direito e se concentrou somente na utilização do cérebro esquerdo, que é a razão, que é a lógica. E isso nos traz um prejuízo enorme, pessoal, porque é isso que a Kabbalah ensina, que é a escravidão do Egito. Então, um dos efeitos da queda foi a queda do coeficiente de inteligência da humanidade. Essa é a primeira coisa que aconteceu que influencia diretamente você hoje. A Kabbalah afirma que o primeiro homem, Adão, ele podia ver de uma ponta a outra do universo. O que significa isso? Que ele tinha o conhecimento de todas as coisas, de como os planetas, como as estrelas foram criados, que todo o sistema astral, todo o sistema cósmico foi criado em função do homem, para o bem-estar do homem, para o homem utilizasse o sistema astral para criar os eventos na Terra. Não sei se você sabe, mas o sistema astral, o mundo espiritual, é o mundo das causas. E nós habitamos no mundo físico, que é o mundo do efeito. Então, tudo que é criado é primeiro criado no mundo astral, no ambiente mental, para depois se materializar no mundo físico. E quando, com a queda, o homem perdeu essa capacidade de dominar sobre o reino astral, as pessoas ficam debaixo daquilo que nós chamamos de karma, que a Kabbalah chama de tikkun. E isso é um problema enorme para todos nós, pessoal. Então, a Kabbalah nos ensina como nós retomamos a esse coeficiente de inteligência, como nós adquirimos o conhecimento e a sabedoria para subirmos acima do sistema astral. Subir acima do sistema astral significa você, com as meditações cabalísticas, utilizando os nomes de Deus corretos, tendo a consciência correta, a intenção correta, você passa a ser senhor do seu destino, você passa a reinar na Terra. Essa é uma questão muito relevante. E aí nós sabemos pela Kabbalah, que nada mais é do que a Torá oral, que é a explicação dos textos, né, os segredos ocultos que estão codificados no texto bíblico, no texto da Torá. Isso é a Kabbalah, é o sódio, é o segredo, tá certo? Que Moisés passou isso de geração em geração através da transmissão oral.
explica todas essas coisas. Como o mundo foi criado, como Adão foi criado, como todos os outros reinos foi criado para o homem, para que o homem utilizasse todos os reinos, para que tivesse uma vida feliz. Por isso que os textos dizem que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso é uma baita coisa, pessoal, imagem e semelhança. O reino astral não foi criado à imagem e semelhança do Criador. O reino animal, da mesma forma, não. Nenhum dos reinos foi criado à imagem e semelhança do Criador, apenas o reino do homem. Apenas o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Justamente para quê? Para experimentar e para vivenciar e utilizar de todos os reinos anteriores, para ter uma vida feliz, para ter uma vida de propósito, para ter uma vida de alegria. E a queda proporcionou essa perda de inteligência, essa minusvalia mental que nós estamos presos no dia de hoje. Então, sair do Egito nada mais é, pessoal, é sair dessa consciência minimalista, sair dessa consciência física, sair dessa fisicalidade que nos prende a todo momento. Qual a relevância de tudo isso que eu estou falando aqui para você, pessoal? Entenda uma coisa, se você adquirir essa consciência, se você conseguiu assimilar aquilo que eu passei para vocês aqui, isso vai te colocar num patamar que você já entendeu quem você é. Você começou a entender qual é o propósito da criação. Você foi criado no 6º dia. E todos os reinos que foram criados antes de você foram criados para o seu bem-estar. Para que você reine, para que você domine sobre todos os reinos anteriores. Esse é o propósito da criação. Esse é o propósito do homem ter sido criado. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando você entende isso, você começa a se perguntar: até quando eu vou ficar vivendo debaixo do sistema astral? Até quando eu vou estar escravo no Egito? Porque estar escravo no Egito é justamente você estar debaixo do karma, onde a lei de causa e efeito opera na sua vida, te devolve tudo que você plantou lá atrás. Você quer se livrar dessas coisas e quer realmente transformar a sua vida? É a Kabbalah que vai te ajudar a fazer isso. Porque você vai começar a entender que existem nomes de Deus combinados, eles dão ordem ao sistema astral. Essa era a forma como Adão se utilizava para poder criar eventos felizes na vida, antes da queda. É assim que funciona, pessoal. Então, quando você adquire essa consciência, você passa a entender a relevância que a Kabbalah tem na sua vida, que a relevância que a sabedoria divina que a Kabbalah traz para nós hoje tem para poder mudar a sua vida. Você consegue enxergar as coisas de forma diferente, você consegue enxergar as suas limitações, que você age 100% na razão, utilizando o seu cérebro esquerdo, e você não utiliza o seu cérebro direito para quase nada. Então, se conectar com o Criador, você tem que utilizar o cérebro direito. O cérebro direito está ligado a Sefirá de Hormá. A Sefirá de Hormá é o mundo da emanação, onde emanam todas as coisas, é o mundo das letras hebraicas. É o mundo das letras divinas que criaram todas as coisas. Por isso é dito que tudo que Deus criou, Ele criou com a palavra, Ele criou com as letras hebraicas. O mundo astral só entende uma linguagem, é a linguagem das letras hebraicas, porque eles foram criados com as letras hebraicas, como todo o resto da criação. Então, quando você começa, através das meditações cabalísticas, utilizar os nomes de Deus, utilizar o seu cérebro direito, você começa a dar ordem ao sistema astral. É isso que significa sair do Egito, ou subir acima do sistema astral. Você volta à posição de Adão antes da queda. Existem raríssimas e poucas pessoas no mundo que conseguem fazer isso. Mas todos eles chegaram a esse patamar com o estudo da Kabbalah, entendendo a sabedoria divina que foi revelada no Monte Sinai a Moisés, entendendo como tudo foi criado, como tudo isso é organizado, como tudo isso se relaciona e como tudo isso influencia a tua vida o tempo todo. E você passa a se portar como rei, você passa a se portar como reino. Aí sim você é filho do Criador, como reino, porque você começa a atuar diretamente no mundo astral, dando ordem ao mundo astral através das meditações cabalísticas e dos nomes de Deus para criar eventos felizes na sua vida. Esse é o propósito da Kabbalah, restaurar em nós a condição perdida de Adão. Mashiach, ele vai fazer isso por todos nós, mas existem pessoas hoje que talvez não 100%, mas que já galgaram espiritualmente níveis capazes de alterar
essa questão do sistema astral, de dar ordem ao sistema astral através das meditações para criar eventos felizes. Então essa é a relevância de você entender o que a queda fez com você, onde você está hoje, onde você deveria estar, segundo o propósito divino. E como que você restaura isso? Justamente através das meditações cabalísticas com os nomes de Deus, utilizando o cérebro direito, que é a Sefirah de Hormá, que é o mundo de Atzilut, que é o mundo das emanações, onde emanam as energias para que dê ordem aos planetas, para que os eventos que vão ser criados daqui para frente com aquelas meditações que você está fazendo, serão eventos felizes na sua vida. E esse é o propósito desse canal. Eu trago aqui essas meditações cabalísticas, esses códigos, esses nomes de Deus para circunstâncias diferentes, para serem utilizados em momentos diferentes, para coisas diferentes, para que você comece a despertar, expandir a sua consciência e comece a utilizá-los para fazer uma vida melhor, para que você tenha uma vida melhor, que você não fique aí debaixo do karma dependendo do destino das coisas que acontecem na sua vida. Você pode assumir o controle da sua vida. Então esse é o propósito de eu estar aqui novamente fazendo os vídeos e trazendo todo esse conhecimento aí para vocês. Agradeço a você que ficou até aqui, deixa o seu like, compartilhe este vídeo para que isso chegue para mais pessoas e esteja comigo na luta. Faça as meditações cabalistas, aprenda para que você realmente tenha uma vida feliz e domine o seu destino, domine os eventos que acontecem na sua vida e não fique dependente do sistema astral. Muito obrigado, pessoal. Shalom.